deixa eu falar o tema. E não se assuste, porque eu vou te colocar no tempo, tá? Cristo em nós não é a esperança da glória. Vou repetir. Cristo em nós não é a esperança da glória. Vou repetir só mais uma vez. Cristo em nós não é a esperança da glória. E vou ler e vamos entender, ok? Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Coloca o 26, Miguel, porque tá ali, faltando ali uma frase para entendimento. O mistério. Olha o que Paulo disse quando escreveu essa carta, lá no primeiro século da era cristã. Tá? Não havia celular, não havia terno, Paulo andava de avental, não havia navio a motor, uma era totalmente primitiva. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, e disse Paulo, agora, quer dizer que passou por Moisés, passou por Davi, ninguém sabia disto. Então, como que as pessoas reagiram quando ele disse? Então, só agora? Então, quer dizer que ninguém sabia? E Paulo disse, agora, todavia, se manifestou os seus santos. Ponto e vírgula, 27. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Segura. Como é, então, pode me perguntar, e em especial os doutores lá do outro lado da internet, como é que o senhor diz que Cristo em nós não é a esperança da glória? Porque não é? Ora, era a esperança enquanto lá. Enquanto lá, estava esperando uma glória que haveria de se manifestar. Uma vez que em 70 DC esta glória se manifestou, Cristo em nós não é a esperança da glória. Cristo em nós é a glória revelada. Então, quem vivia nesse time do tempo, estava esperando uma glória que iria se manifestar. Os judeus esperavam esta glória antes da cruz. O Messias iria vir. Os profetas anunciavam que Jerusalém seria julgada. Daniel disse que o príncipe que havia de vir iria destruir o santuário, a cidade santa, mas que Jerusalém seria julgada. Os judeus esperavam, mas não tinham uma esperança dentro deles. A esperança e a convicção veio quando Cristo passou a habitar dentro deles, mas o juízo não tinha vindo ainda. E eles, então, no primeiro século da era cristã, estavam vivendo a esperança da glória. Qual era a certeza dessa esperança? Cristo dentro deles. Ora, o Messias já veio, se entende pela escatologia consumada, julgou Israel, derrubou o templo, como ele disse em Mateus 24, 34, não passaria desta geração. Aquela geração estava esperando a manifestação daquela glória. E Paulo diz algo interessante, aí mesmo, Miguel, Romanos capítulo 8, Miguel, versículo 23 e 24, olha isso aqui, lê, 24... Coloca o 23, 24, Miguel. Deixa eu ver se é o 24, por favor. 24. Porque na esperança fomos salvos. Leia isso com a sabedoria da graça de Deus. Porque na esperança fomos salvos. Claro que não é salvação da vida eterna, né? Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança.
Pois o que alguém vê, como espera. Então, eles não estavam vendo, porque aquela glória que deveria se manifestar não tinha chegado ainda. Agora, eu já vi, pela história contada, que ele já julgou Israel, que o templo em Jerusalém já caiu como a profecia. Como é que eu posso esperar algo que eu já vejo? Eles não estavam vendo e estavam esperando. Então, hoje, se eu falar para os senhores que Cristo em mim é a esperança da glória, eu estou dizendo que o juízo não aconteceu sobre Jerusalém, que as profecias de Daniel 12 ainda não se cumpriram, e que é pior, que ainda vai se construir um terceiro templo para ele vir e destruir. Quando Paulo disse que só houve uma segunda vinda. Então, olha, do que se tratava essa esperança da glória? O que seria essa glória? O que os irmãos no primeiro século, que vivia na esperança da glória se manifestar, em que consistia esta glória? Leia agora, você entende perfeitamente o que diz aí mesmo, Miguel, Romanos capítulo 8, versículo 19. Coloca aí, está embaixo aí. Leia comigo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19, escrito hoje junto com o anúncio de John Biden, presidente. Esta fala não está incluída nesse tempo. Ela está no passado. Depois diz o versículo de número 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro de corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. 23, e não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, leia, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Para quê? Isso está antes da cruz ou depois da cruz? E por que é então que eles estavam aguardando a adoção de filhos? Eles não eram filhos ainda? Por que é então que eles estavam aguardando a redenção do corpo? Não tinha acontecido a redenção na cruz? Que redenção seria esta? Que adoção seria esta? Esta seria a glória a ser manifestada. Todos os irmãos no primeiro século cristão que morria antes do ano 70, os seus corpos físicos e espiritual ficava retido no Hades. Era a morte adeana que deveria ser vencida. A morte a ser vencida no ano 70 não é a morte biológica, não é a morte da carne. Era a morte que retinha os corpos dos irmãos do primeiro século no túmulo. Cristo, no ano 70, reivindicou os espíritos que dormiam e houve então a ressurreição. Ressurreição não é o corpo voltar à vida, mas o espírito sair de um estádio de mediocridade e exercer um corpo glorificado numa volta maior. Esta era a glória a ser manifestada. Era isso o que eles estavam esperando. Seria esta a esperança, a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Paulo disse algo interessante em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 44, eu sei que isto é alimento para os maduros, mas receba isso aí, semeia-se corpo natural, e o que ressuscita é o quê? O que sai de lá é o quê? O corpo espiritual. Nesse time da história, o corpo e o espírito ficavam retidos no Hades, a morte adeana. Jesus de Nazaré havia dito a Pedro uma coisa que passa pelos olhos naturais. Ele disse: Pedro, sobre esta pedra você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno, em algumas traduções está escrito assim,
Em outras está escrita o Hades. Tanto Hades como inferno significa as portas da morte. Então, aquele time, antes da glória ser manifestada, os corpos ficavam presos no Hades, na sepultura, no inferno. A palavra inferno não tem nada a ver com o fogo que inventaram aí. Se você pesquisar no Google, no dia de Paulo não tinha Google, mas hoje tem o Google. Jesus de Nazaré disse: as portas da morte, as portas da sepultura não prevalecerá contra a minha igreja. E no ano 70, quando a glória se manifestou, os espíritos que ficavam retidos no Hades, aguardando o juízo, saiu daquele estado de humilhação, daquele corpo de humilhação, e ressurgiram, voltaram, se manifestaram num estado de glória muito maior. Isto aconteceu no primeiro século com todos os irmãos que estavam lá, primeiro os que dormiam no Senhor e os que estiveram vivos também. Assim que aconteceu aquele estado, seus espíritos saíram daquele estado de mediocridade, de prisão espiritual. Hoje, se tu deixar esta habitação aí, se eu morrer aqui e que os céus demore pelo menos mais 70 anos para mim não deixar minha esposa viúva gastando 300 e poucos reais, eu apareço com o meu espírito, eu não Geraldo, eu espiritual, meu espírito aparece diante de Deus com o corpo glorificado. Não precisa eu passar por julgamento, não precisa eu ficar retido no túmulo, meu espírito não dorme mais, porque a morte foi tragada na vitória. Era essa a esperança deles, é essa a nossa convicção. Cristo em mim não é a esperança, é a glória manifestada. Eu estou convicto de quando este tabernáculo terrestre tombar, ele volta ao pó e o meu espírito volta a Deus. Acontecerá assim comigo, com você, com você, com você, com você e com você.